tá um pouco a minha solidão e a minha falta que faz entrar em sala de aula, né? É muito bom quando a aula a gente tem um feedback do rosto, né? Mas enfim, boa tarde a todos e a todos, boa tarde a todas as pessoas presentes. Para aqueles e aquelas que não me conhecem, eu sou o professor Leonardo, sou professor de Sociologia do IFAL aqui de Santana do Ipanema, falo diretamente da cidade, com muito orgulho, né? Vocês podem estranhar o meu sotaque, porque antes eu morei no estado de São Paulo, mas, apesar de tudo, sou um santanense. Tenho um percurso acadêmico, também tenho um percurso dentro da psicanálise, inclusive até uma das minhas professoras entrou e saiu aqui. Eu sou doutor em antropologia, e é em nome muito da antropologia que eu vou conversar hoje com vocês sobre a proposta de tema da aula. E antes de começar propriamente dito, eu queria agradecer o convite da Marta, interlocutora aqui da cidade, parceira em alguns projetos, né, uma pessoa que me ajuda a me pensar e a pensar a Santana do Ipanema e a região a partir de uma interlocução muito profícua, né? Então, eu agradeço bastante esse convite aqui de hoje. E como eu estava dizendo, então, eu vou falar a partir de uma matriz de pensamento que é da antropologia, mas muito influenciada por uma pensadora, por uma filósofa, Judith Butler, Problemas de Gênero. É a partir desse livro que eu tiro muito das coisas da aula de hoje, e a partir da interlocução, então, com a antropologia, a filosofia e também muito da psicanálise, né? Muito que eu vou falar hoje também é algo que faz parte das minhas reflexões e que então tem uma autoria própria, né? Algo que vai ser dito hoje, né? A proposta que me chegou de falar de masculinidade tóxica, né, ela já é um recorte de um debate mais amplo. Eu vou preferir falar do debate mais amplo, principalmente porque da onde eu estou falando, não dá para falar de masculinidade sem falar de feminilidade, a gente sempre pensa sobre pares ordenados, né? Então, durante muito tempo se pensou que o homem tinha uma definição e a mulher seria um não homem, né? A definição dela seria a partir de uma negação do que seria o homem. Talvez hoje isso tenha mudado um pouquinho, mas antes eu queria colocar uma reflexão para a gente pensar essa relação então de gênero, né? Do masculino e do feminino. O que seria masculinidade e o que seria feminilidade? Eu queria propor que a chave da interpretação da nossa cultura, ou seja, né? Então vamos definir as coisas com calma. O que é cultura, professor? Alguém poderia perguntar para mim. Infelizmente não estou em sala de aula. Cultura nada mais é do que a nossa mentalidade coletiva. É a forma que a gente olha para o mundo e compreende o mundo de uma maneira coletiva. Então, por exemplo, quando eu falo assim, escola. Quando eu falo escola, todos automaticamente na cabecinha de vocês e na minha, vem uma definição do que é escola que é mais ou menos próximo. Assim como quando eu falo assim, o que é um homem? O que é uma mulher? Mais ou menos próximo nas nossas cabeças tem um acesso de uma definição do que deveria ser o masculino e uma definição do que deveria ser o masculino. Então, quando eu estou falando em cultura, eu estou falando de mentalidade coletiva, dessas definições que a gente às vezes não tem consciência dela. Então, uma das tarefas da antropologia se coloca é desnaturalizar esses conceitos, ou seja, mostrar como essas noções elas têm um atributo de aprendido, de adquirido pela cultura. A gente aprendeu a pensar dessa maneira, então o que seria homem, o que seria mulher, a gente aprende desde pequenininho a acessar esses conteúdos na nossa cabeça. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é desvelar, ou seja, descrever como é que a gente pensa de uma maneira geral o que seria o homem e a mulher na cultura ocidental. É claro que eu vou tentar aqui problematizar que todos nós somos pessoas muito singulares e específicas. Eu se sou um homem, e vocês poderiam olhar para lá e falar assim, nossa, ele nem é tão homem assim, que maravilha de homem, mas sim, eu sou um homem muito singular, porque de uma certa maneira, então já adiantando o fim da aula, todos nós, sem exceção, mobilizamos noções de masculino e feminino em nós, seja no corpo, seja na personalidade, seja nas nossas identidades, eu vou descrever isso com mais calma, que nos faz pessoas singular, mas de uma certa forma todos nós temos uma ambiguidade de gênero que nós carregamos, né? A Judith Butler tem a noção de queer,
né, que é o queer seria a ambiguidade mais evidente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa travesti, né, uma pessoa trans, uma pessoa que, quando nasceu, foi identificada com sexo e, ao longo do tempo, passou por uma transição até assumir uma identidade de um outro gênero, então, às vezes, nasceu com pipi e hoje se vê como uma mulher, age socialmente como uma mulher, essas pessoas têm uma ambiguidade muito mais evidente. Então, o queer seria essa ambiguidade. Eu vou tentar argumentar ao longo da aula aqui, de alguma maneira, todos nós temos um queer que nos habita, né? E isso nos torna pessoas singulares. Então, seríamos todos em alguma dimensão queer, e eu vou tentar argumentar esse sentido. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Ocidente nunca é bom, né? Mas não é sentido. Nem sempre foi assim e não é assim em todos os lugares. Nós, para pensarmos, distinguimos o que é da cultura e o que é da natureza. E a gente coloca uma primazia do que é da natureza como explicação em detrimento da cultura. Se vocês estão me vendo a minha imagem aqui, vocês me veem enquanto um corpo, vocês me veem enquanto uma identidade, me coloquei como professor, então eu carrego de maneira muito complexa natureza e cultura em mim. Na realidade, tudo é misturado. Nós, ocidentais, para pensar o cotidiano e a realidade, a gente separa o que seria os seres humanos entre eles, sem as coisas, né? Então a gente vai discutir política como se não tivesse uma dimensão, por exemplo, às vezes ambiental, e a gente separa o que é natureza sem os homens, né? Interessante que a gente aprende isso na escola, nosso processo escolar é isso, a gente aprende química como se não tivesse sociedade na química. E aí, professor, mas como estudar química e sociedade? Até onde eu sei, para quem é bom de química orgânica, tem alguém bom de química orgânica aí, cocô é carbono, e o nosso rio Ipanema é feito de cocô. E pensando o Rio Ipanema, daria para a gente pensar em gestão pública. Então, não daria para separar política de química orgânica, por exemplo. Né? As coisas estão misturadas na realidade, a questão ambiental e a questão política andam juntas, mas a gente separa para pensar. E quando a gente separa para pensar, a gente coloca um limite estreito, apesar das coisas serem todas misturadas. A gente estuda física, química, biologia, como se não tivesse nada com sociologia, filosofia e história, né? Apesar de estar tudo misturado. E a gente coloca, então, uma primazia sobre o biológico. Então, eu já vou dar de bandeja, sem explicar muito por causa do tempo, que a gente tem um modo de ser intolerante no Ocidente. Tudo que a gente quer colocar como verdadeiro e universal, a gente coloca como se fosse o domínio da natureza. E eu vou argumentar aqui ao longo do tempo. Se a gente olhasse para a medicina, a gente vê que as disciplinas trabalham muito pouco com dogmas, com verdades universais. Então, por exemplo, né, se eu sou um homofóbico, eu vou falar, isso não é natural. Né? Apesar de que a biologia está dizendo alguma coisa sobre as reproduções que não tenha nada a ver com o que eu quero argumentar, mas na minha cabeça, quando eu quero ser dogmático e apontar como uma verdade absoluta, eu falo que é tudo do domínio da natureza e não da cultura. Se eu sou um racista muito convicto, eu vou falar, no limite, tem algo nos negros, tem algo nos indígenas, no seu corpo, na sua fisiologia, que coloca ele como algo subalterno aos brancos. Se eu sou um machista convicto, mas no limite o homem é mais forte, viu? Tem algo da minha fisiologia de homem que ela é preponderante em relação à fisiologia da mulher. Ou seja, eu tenho uma dinâmica da intolerância no Ocidente de colocar tudo na relação da natureza como se a cultura não tivesse nenhum tipo de influência nesse debate. Então, como se a cultura não fosse determinante em coisa nenhuma, né? E aí a gente lê a ciência como se lê a religião. Porque quando a gente vai olhar para a ciência ela trabalha com demonstração, e a ciência trabalha com perguntas, com dúvidas, e muito pouco com certezas. Apesar de ela operar na realidade com alguma certeza, mas ela não é dogmática. Né? Eu não conseguiria dizer todo homem é mais forte que a mulher. Isso não é uma demonstração da medicina, certo? Algumas mulheres são mais fortes do que os homens. Então, eu falei em cultura ocidental, uma separação radical que é cultura e natureza, está tudo misturado, e eu sempre dou uma preponderância para o que é da natureza.
né? Então, que é do biológico. Então, quando a gente vai debater gênero, a questão da fisiologia e da biologia do senso comum e não da medicina, ela entra com força para argumentar uma certa hierarquia de homens em relação às mulheres e uma separação que ela é intrínseca de todos os homens e todas as mulheres, com uma separação que não há uma relação. Talvez, como eu vou argumentar aqui ao longo da aula, eu tenho mais proximidade com algumas mulheres fisiologicamente falando que com os homens. Né? Isso faz parte das nossas constituições. E aí, quando a gente vai falar, então, separação de gênero, cultura e natureza, a gente opera nessa divisão de homens e mulheres, na verdade, a gente separa em três. Né? Então, eu tenho domínio aqui do social, então a subjetividade, a nossa personalidade, como a gente pensa, como a gente se apresenta em frente ao mundo e o nosso corpo fisiológico. A gente coloca essa separação. Eu, Leonardo, vocês estão me vendo? Vou insistir nisso. Eu sou uma pessoa singular, complexa, que tem uma dimensão de cada uma dessas misturada. Mas o que a gente faz? Separa, parte pelo todo. Quem é bom de português chama-se metonímia. É um tipo de metáfora. Eu pego uma parte de mim para explicar o todo. Mas eu sou muito mais complexo do que isso. E essa parte de mim não consegue me explicar. É claro que a medicina funciona muito bem em alguns aspectos, mas falou em saúde mental e falou em questões de gênero, ela patina. Ela patina porque o seu estreito da sua divisão binária entre homens e mulheres, às vezes dá muito problema. Ah, na verdade, ele está deprimido porque é uma questão de hormonal. Ele tem pouca serotonina, então dá um remédio para ele que ele vai melhorar. É verdade que muitas pessoas precisam ser medicalizadas e talvez seja muito necessário, mas só medicação não vai conseguir resolver a questão da saúde mental. Só fisiologia não vai explicar o seu comportamento, o seu mal-estar psíquico. Certo? E quando vai falar de gênero, é a mesma coisa. O que é ser homem e mulher para a nossa cultura? É pedir que a gente tenha um ordenamento lógico e uma combinação que faça sentido na coluna do homem e na coluna da mulher. Se a gente tem algum tipo de desvio em relação a isso, a gente é julgado, certo? Então, para começar, homens e mulheres, né? Medicina. Lá na antropologia, começamos a assinar, quando eu fiz doutorado em antropologia lá em São Paulo, a gente começou a assinar revista de medicina dos Estados Unidos e da Europa, para ver como a medicina pensa a relação binária entre gênero. E aí a gente descobriu, olha que surpresa, que as questões que a gente se coloca como definição universal de homem e mulher não cabem mais. Né? Então, para começar, a gente fala para a medicina, tradicionalmente, eu tenho 3 distinções de homem e de mulher, que é considerado características primárias. A primeira delas, a genética. Quem nunca ouviu falar de XY e XX? O problema do XX e XY é o problema de todos eles. Eu não consigo colocar universalmente todos os homens, todas as mulheres como um genético XX e XY. Eu tenho, sim, mulheres e homens que são não conseguem enxergar, né? Como é que aumenta? Eita, aumentei demais. Como é que eu diminuo? Nós estamos vendo aqui o texto, nós e os nossos parceiros armazenamos. Tá errado, calma aí. Agora vocês vão ver. O que acontece? 0,01 da população ela tem uma ambiguidade genética. Isso tem um nome, está aparecendo na propaganda do país, não ligue para propaganda, não compre bolsas. Isso chama-se síndrome da insensibilidade de andrógeno. Eu tenho mulheres que são geneticamente homens. Isso, isso, claro, é um efeito as do chat, prof. Isso é, claro, uma coisa da natureza, né? Enfim, ela não foi geneticamente modificada, essas pessoas. Eu tenho pessoas que têm síndromes específicas que colocam ela numa ambiguidade genética. O genoma XX e XY não é suficiente para determinar 100% dos homens e 100% das mulheres. Né? 0,001. E eu tenho, além dessa questão do genoma, outra característica primária é a questão da morfologia genital, então pênis e vagina. Eu tenho uma parte da população que é chamada de intersexo,
que nascem com uma ambiguidade genital. Né? Parece que quase 0,1% da população tem algum nível de ambiguidade genital. Né? Então, não é 100% das pessoas nascem com... 100% dos homens nascem com pipi, 100% das mulheres nascem com vagina, e isso é um limite. Isso não é uma verdade científica da medicina. O que acontece é que logo quando se descobre isso nos hospitais, já tem uma intervenção médica, mas cada vez menos está se recomendando esse tipo de intervenção, e aí tem a figura do intersexo. Quando a gente vai para as siglas do movimento social LGBTQI, o I são os intersexos, que estão pedindo cada vez mais representatividades e que eles têm também o direito de ser reconhecido como ambíguo em termos fisiológicos. Certo? É claro que todos esses, eles nascem estéreo, tem todo um problema de reprodução, mas são pessoas que existem, que habitam e são naturalmente feitas, né? Elas não foram geneticamente modificadas, elas não foram feitas. E aí, por fim, então, o terceiro critério para definir homem e mulher pela medicina, eu tenho a questão genômica, eu tenho a questão morfológica genital, e a terceira eu tenho a questão hormonal, né? Homens seriam portadores de testosterona e mulheres seriam predominantemente de estrogênio. Esse é o mais fácil de descartar, porque eu tenho a síndrome do ovário policístico, muito comum, muito mais comum do que as outras síndromes. Algumas mulheres não sabem por que produzem cistos nos seus ovários, e quando tem uma aglomeração muito grande de cisto, esses cistos produzem testosteronas. Então, as mulheres também produzem testosterona, sim, não só os homens, a partir dos testículos. Então, quando a gente vai para a fisiologia, para distinguir a definição universal fisiológica de homem e mulher nas suas características primárias, eu já tenho alguns problemas. Né? Se eu for, então, para as questões secundárias, de uma definição fisiológica de homem, que, por exemplo, tem que ter pelos, será que todos os homens têm pelos? Todas as mulheres têm poucos pelos? Homens são fortes, não tem homens com biotipos magros? E, aliás, falou de pelos e depilação, nós estamos já no domínio da cultura, não tem nada mais antinatural do que se depilar. Uma perna masculina peluda é uma perna masculina feminina peluda, não tem nada de nojento, porque a gente considera a perna do homem não nojento e da mulher de nojento. Se lembra daquela relação entre cultura e natureza, que quando a gente quer afirmar algo dogmático, coloca como domínio da natureza, a gente fala, tem a questão de higiene, de saúde se depilar. É pelo contrário, né? Mesmo quando a gente vai debater ultimamente depilação íntima feminina, a recomendação é que se não depile completamente, porque os pelos sim têm funções. Falou em pelos, nós estamos já no domínio da descrição e na curva do corpo, no domínio cultural. Nada mais antinatural do que se depilar. Começou a se depilar a partir do século XIX, então ontem na história da humanidade, onde começou a fazer uma associação entre mulheres, e aí a gente já daqui a pouco vai falar bastante da cultura do estupro. Inclusive a gente tem uma questão muito importante que aconteceu em Pernambuco, que veio ativar esse debate, né? Então, uma associação entre mulher e a infantilização e o feminino em relação a não pelo. Então, a mulher como uma bonequinha de cera muito, muito comum no século XIX, a cera não tem pelo, então se começou a normativamente impor que as mulheres deveriam se depilar. Mas nada mais antinatural do que se depilar. Se a gente fosse, então, misturar as três variáveis, genoma, morfologia genital e a questão hormonal, misturado com a questão secundárias, eu com meus braços finos aqui, meu antebraço fino, eu apostaria que em algum limite todos nós, já na questão fisiológica, a gente já tem algum tipo de ambiguidade do que deve ser uma fisiologia de homem, uma fisiologia de mulher, né? Se a gente colocar, então, a questão da compleição física, no sentido da sua postura, da sua força, já tem um biotipo magro, eu tenho um biotipo gordo, eu tenho um biotipo de vários jeitos, mas a gente tem na nossa cabeça que biologicamente o homem deveria ser forte e biologicamente a mulher deveria ser magra. E magra num sentido, às vezes, muito infantil, quando a gente acessa a cultura da mulher na nossa cabeça. Essa questão da mulher magra tem alguns problemas, né? A primeiro que corpos reais, então vamos falar de corpos reais singulares,
eles são flácidos, eles têm estrias, eles têm celulites, né? E parece que quando a gente vai falar da fisiologia do corpo da mulher, ou muitas vezes do homem, mas muito mais da mulher, essa questão não entra em jogo. E lembrando que os corpos reais, para além dessa fisiologia, eles possuem uma trajetória, uma história. O nosso corpo é carregado de uma narrativa própria nossa. Cada estria que eu tenho nas minhas nádegas, ela conta uma história de um engordar e um emagrecimento, de um crescimento, de uma ansiedade, que então já remete ao meu outro ponto, que é a da subjetividade, da personalidade. O meu corpo não é desassociável do que eu penso, do que eu sou, do que eu sinto, enquanto emoções, muito pelo contrário. Cada ruga da minha testa, ela aponta uma preocupação que eu tive num tempo. É uma narrativa sobre mim. A minha fisiologia não é só a minha fisiologia é também o que eu sinto. É uma narrativa da minha história. Eu consigo narrar a minha história pela celulite da minha barriga. Eu consigo narrar a minha história pelas minhas estrias. Eu consigo narrar a minha história pela minha calvície. Corpo e sentimento e emoções não é desassociável. A gente tenta separar. Quando tenta separar, vai para o universalizante. Homem separado de mulher. Mas o meu corpo é a minha singularidade a partir das minhas emoções. Minha corpo, para além das minhas regras, é a minha narrativa inscrita das minhas histórias e dos meus sentimentos. Não só minha, todos nós. Isso é um corpo real. Talvez desvelar outros corpos, para quem já falando então de desejo, seja muito interessante desvelar a narrativa que se encontra em outro corpo. E talvez a padronização dos corpos, entre corpos magros, barrigas chapadas, bundas sem celulites, tudo durinho, talvez é um apagamento de uma narrativa. Há uma delícia em desvelar narrativas de corpos alheios, né? Já fica a dica para quem está buscando padrões, porque talvez também, quando a gente vai para essa dimensão do nosso desejo, a gente reduzca corpo. A gente acha que é fisiologia, mas talvez há algo mais intrínseco, né? Quem nunca encontrou uma pessoa bonita, beijou essa pessoa bonita e o beijo foi decepcionante? O que está para além desse encontro, né? Entre apenas o corpo e a fisiologia. Então, quando a gente fala da medicina, a gente tenta universalizar, certo? Mas quando a gente vai para os nossos corpos, ela está intimamente relacionada com o que somos e sentimos, conta a nossa história, a nossa narrativa, e talvez desejo esteja para além de padrões de corpos. Mas vamos falar de desejo, então. Porque quando a gente vai dessa configuração de homem e mulher, a gente tem algum tipo de cobrança nessa personalidade, né? A gente o homem tem que ter, além de ser XY, além de ter pênis e ter bastante testosterona, ele tem que ser proativo. Talvez, se ele não seja muito proativo, a gente já desconfia que alguma coisa está errada. Meninos, como é que estão a proatividade? Professor, o que é proatividade? Proatividade é aquele assim, aí, gatinha, vamos tomar aquele suco de fruta para se conhecer melhor. Todo homem é proativo, todo homem tem essa desinibição, será que mulher não pode ser proativa, meninas? Né? O que é tomar sempre à frente das coisas na resolução de problemas? Será que eu tenho homens que não podem ter o direito de ser inibidos? Será que eu não tenho mulheres que têm o direito de serem proativas? Por que elas têm que ser passivas, né? Mulher tem que ter vagina XX, ter bastante estrogênio, não ter pelos e, claro, ser passivo. E claro que isso a gente aprende, né? A gente aprende, inclusive, na escola, que você vai, que ele está na sala de aula, vai para educação física, tá divertido, vai jogar aquele vôlei, vai dar aquele vôlei, e aí o menino vai lá, desmonheca. Quem nunca ouviu joga que nem homem? Quem nunca sofreu uma falta no futebol e falou, aqui é negócio de macho, chora não. Ou seja, a virilidade a gente aprende pela demonstração dos mais velhos. Talvez as coisas estejam mudando um pouco lentamente, mas todos nós, meninos, aprendemos, a gente tem 10 anos, a gente está preocupado lá em comer areia e dar cambalhota. Como nunca ouviu falar, olha, tá vendo aquelas meninas, aqueles corpos, porque a gente tem que gostar disso, né? Quer dizer, a questão da objetificação do corpo do outro.
homem e virilidade, proatividade que a gente aprende na simples expressão, vira homem, joga que nem homem, não sei o que, a gente aprende que do outro lado a gente tem que objetificar. A gente não aprende desde pequenininho que do outro lado há uma pessoa que também tem desejos e que talvez desejos tem que ter um certo tipo de negociação e de encontro. A mulher, por outro lado, ela é ensinada a ser objeto de desejo. Quem uma menina ouviu, senta que nem mocinha, se comporte que nem mocinha. Do outro lado, o menino tá cuspindo na cara do outro, dando cambalhota, comendo areia, e a menina tá de vestidinho, que nem uma bonequinha, e não pode rolar no chão. Fique que nem uma mocinha. O que está por trás dessa frase? Você tem que ser passiva, meiga, porque você tem que ser escolha de um objeto de desejo. Você tem que ser desejável, e para ser desejável você tem que demonstrar feminilidade. Por favor, sente que nem uma mocinha. Estão todas sentadas que nem uma mocinha aqui agora na aula? Porque vocês têm que ser escolhidas por alguém. E é interessante que o homem é ensinado, senta que nem homem, você tem que gostar daquilo ali. E aí você vai demonstrar que você gosta daquilo ali, ou seja, da mulher, e daquilo ali é um exemplo da aula, porque eu estou falando de outra pessoa, mas a gente é ensinado a objetificar. Tem que gostar daquilo ali e tem que demonstrar para quem? Para outro homem. Alguém já parou para pensar? Sempre que eu voltava ali do IFAL e andava na rodovia em direção ao centro, e tinha alunas à frente ou atrás que queriam um festival de buzinaço, um festival de lá em casa, um festival de um monte de coisa. Alguém acha que esses homens têm algum objetivo de ter um encontro romântico sexual com essas mulheres? Com essas meninas, em muitos casos? Há algum tipo de eficácia numa abordagem desse jeito? Claro que não, porque talvez o objetivo desse tipo de assédio não é um encontro romântico, mas é uma demonstração de virilidade para outro homem. Será que não há uma pulsão homossexual envolvida? Nada mais homossexual do que a demonstração de uma virilidade extremamente exaltada, porque é uma demonstração de virilidade, é uma demonstração de macheza para outro homem. Nenhum caso de assédio público almeja um encontro, ele almeja mostrar a relação de poder que eu posso, que eu estou objetificando o outro corpo, não estamos falando de masculinidade, nós sim, meninos, aprendemos a fazer isso. Desde cedo, isso é ensinado, a nossa incorporação da nossa masculinidade, que tem a ver com a nossa construção da nossa subjetividade, e a gente faz isso, ou espero que não façam mas os homens fazem isso para demonstrar por outro homem uma demonstração de macheza. O homem é ensinado a amar um outro homem. Quem nunca ouviu falar na expressão broderagem? Um homem sempre vai defender um homem, e sempre por uma demonstração de poder, porque um homem se identifica com outro homem a partir da virilidade. A mulher, ao contrário. A mulher é ensinada a competir com outra mulher. O senta que nem mocinha, ela tem que ser mais meiga e mais mocinha do que outra mulher. Enquanto o homem é ensinado a amar outros homens, a mulher é ensinada a competir com outras mulheres. A gente pensa, olha que legal, é complementar essa relação entre homens e mulheres. Talvez não. Talvez não seja complementar. Quando a gente vai pensar no meiga e no passiva, que é o senta que nem mocinha, quando a gente vai pensar chuta que nem homem, aguenta que nem homem, bate que nem homem, conversa que nem homem. A gente está dizendo sobre uma relação que um homem demonstra para outro homem virilidade e uma mulher compete com outra mulher feminilidade. É claro que tudo isso é no plano ideal, porque nenhum homem consegue ser viril a todo tempo. Né? A masculinidade, inclusive, não só é tóxica, talvez seja uma redundância, mas também a palavra é frágil. Por isso que a demonstração pública, o homem ele tem que a todo momento demonstrar a sua própria virilidade, porque a masculinidade ela é frágil. Ninguém consegue sustentar todo o tempo, 100% do tempo. Porque nós somos constituídos sim por sentimentos, por fraquezas, por emoções. Quem disse que homem não chora, já disse a música do Pablo, o homem chora sim, chora muito. O homem não é ensinado a gostar de balé, não sei porquê. Eu, toda vez que eu ia no balé lá em São Paulo, eu me apaixonava, me permitia me apaixonar pelo casal de bailarinos. Interessante que às vezes os meninos estão com algum problema de foco, vamos colocar ele no esporte, ou vamos colocar ele em algum tipo de
de hobby, ninguém coloca ele no balé, ninguém coloca ele para tocar uma flauta, vai colocar logo no judô, no karatê, no muay thai, ao contrário das meninas, né? As meninas vão colocar direto no balé, porque toda essa relação de, além de a gente ter que ter a relação de uma vagina com feminilidade, a gente é ensinado a isso, desde pequenininho, o comportamento dos mais velhos, a gente é prescrito e julgado se a gente não segue isso, você tem 1, 2, 3, 4 anos, as meninas não podem sair rolando por aí, elas têm que comportar como umas mocinhas. Na escola tem esse tipo de imposição. E claro, você é homem, você tem que desejar mulheres. Não quero nem problematizar a questão normativa disso, né? Eu quero problematizar a questão universalizante. Vocês me veem como homem, certo? Será que um outro ser portador de vagina, né? Porque a definição fisiológica é isso. Todo ser portador de vagina X, XX, é capaz de ativar o meu desejo? Eis a pergunta. Será que a definição de heterossexualidade ela é suficiente para abarcar a minha expressão do meu desejo? Das relações, então, parte pelo todo, método que eu faço para os meus encontros românticos e para a ativação dos meus desejos? Será que o inverso, para as pessoas que a gente vai definir como gay, seja por qual... Vamos supor que eu tenho encontros com outros homens, será que ter pênis é suficiente? Com outras mulheres, será que ter vagina é suficiente? Qual a relação desse encontro, então, entre uma narrativa do meu corpo e a minha personalidade, do tipo de ativação de desejo que eu gosto? Será que isso não tem a ver com gosto, né? Com escolha? Será que eu não tenho gosto, eu não tenho algo preferido de gostos de beijos? Nós meninos somos ensinados a pegar, não é isso? Tem que gostar do outro, objetificar. A gente pensa muito mal na escolha dos nossos próprios desejos. E aí, claro, eu posso até ser um pegador, beijar 100 mulheres, de repente, eu não penso nisso. Mas de repente eu encontro um beijo que encaixa com o meu, que fala tem química, não é química. Encaixa com a minha subjetividade, encaixa com a minha personalidade, o que acontece? Eu apaixono. Na verdade, era só tesão, gente. Nada mais ridículo do que um homem apaixonado que, na verdade, descobriu um beijo bom dentro de uns 100 beijos ruins que deu, porque não pensa na singularidade do seu próprio desejo. E um homem apaixonado que não aprende, que pensa que o outro lado é apenas um objeto, né? Tem que pegar, que não foi ensinado uma cultura do consentimento, que ali do outro consentimento não é de amor, é de dar concessão, né? É de dar o aval, né? Uma cultura do consentimento que a outra pessoa tem que também consentir, ou seja, tem que negociar. Ele tem duas atitudes básicas: ou ele abre mão dos seus desejos, então é aquele homem que vai carregar sacolinha no mercado para a mulher, lá quem vai no Maceió vai no shopping, tarefa antropológica, fica na porta das lojas de departamento, C&A, Renner, que você vai encontrar um monte de homem com cara de bunda, que tá lá, não quer estar lá, mas tá. Né? Vai demonstrar que não quer estar lá, segurando a sua sacolinha, mas demonstrando o seu contentamento. O que acontece quando você abre mão muito dos seus desejos? Uma hora você explode. Não acredito que ele fez isso com ela, porque ele aparecia tão apaixonado, ele fazia tudo por ela. Quem nunca ouviu isso? Se o cara tá fazendo tudo por ela, alguma coisa tá errada. Uma das consequências possíveis é violência doméstica. Ele vai explodir em algum momento, não vai aguentar sustentar, abrir mão da sua subjetividade a todo momento. Uma hora explode. E aí, problema, né? Tem que aprender que é uma negociação. Ó, você vai na livraria e você vai comprar uma roupa no C&A, você vai na loja ali, eu vou tomar um café na padaria, vamos ter que negociar essa relação aqui. Ou, logo de cara, você é minha, não vai usar batom vermelho, você não vai sair com saia curta, o seu corpo é meu, porque você não é reduzido, você é simplesmente reduzido a esse corpo. Ou eu vou logo de cara, né, abrir mão da minha subjetividade, uma hora explodo, ou eu já vou partir logo para
a imposição do meu desejo sobre o outro. Você não tem direito a ter desejo. O seu corpo é meu, não vai usar batom banheiro, não vai sair. Os dois é problemático. A gente não ensina meninos a negociar desejo. A gente não ensina que ao lado do outro lado tem outra pessoa. A gente não ensina que sim. Eu não estou falando que de gay ou de hétero, posso ser hétero, não tem problema nenhum nisso, mas isso é insuficiente para argumentar que eu tenho uma singularidade do meu desejo, porque eu, como pessoa, quero encontrar uma outra pessoa que tem uma singularidade diferente. E eu não estou falando de amor, né? Eu estou falando de encontro e de preferências, né? Eu, por exemplo, eu gosto de beijos doces, que mordisque lábios. Adianta eu achar uma pessoa gata do outro lado e vai lá e vai com a língua e faz um helicóptero na minha boca? Vai ser bom? Não, não vai, porque a relação não é só corpo. Eu tenho uma preferência de um encontro entre subjetividades. A gente acha que o outro é um objeto de corpo, mas na verdade é muito mais complexo, né? Você lembra da relação natureza e cultura? E aí, claro, né? Brincando com azul e rosa, né? Nada mais uma imposição cultural do que isso. Isso surge também no século XIX. Antes do século XIX, a sociedade de cortes da França, antes da Revolução Francesa, o rosa era masculino e feminino. Mas tudo isso, que já estamos nos 35 minutos de aula, tudo isso que eu gostaria de apontar que é aprendido, mas nenhum de nós nos enquadramos perfeitamente, nem na subjetividade masculina, nem na subjetividade feminina. Há algo de mim de sentimentalismo, certo? Então, eu como homem, eu tenho sim expressão de feminino em mim, porque uma coisa é ser homem e outra coisa é feminilidade, outra coisa é a posição do masculino e outra coisa é a posição do feminino. Né? Eu posso ter uma sociedade machista que a posição do masculino ela é vista como superior do feminino, e outra coisa é a feminilidade que habita em mim, e outra coisa é ser homem e outra ser mulher. Todos nós, gostaria de argumentar, que temos um cruzamento, só para brincar com esses 4 primeiros quadros aqui, né, na subjetividade de corpo, que nos transforma ainda mais complexa a nossa ambiguidade entre homens e mulheres, femininos e masculinos. Né? E eu gostaria também de argumentar que essa posição da virilidade, ela também é uma posição problemática para o homem. O homem ganharia muito, os meninos, se livrassem da posição da virilidade e pudessem manifestar o seu próprio desejo, a sua própria singularidade, seja ele o que for, e, enfim, bancar, né? E aí, claro, não, professor, mas ó, você está falando aí de corpo, mas ó, vou falar para você, na real, hein, papo reto. Mulher, quando precisa levantar uma parede, vai chamar um homem. Eu, para levantar uma parede, eu preciso de uma outra pessoa, porque eu não sei levantar uma parede. Um homem que fala que precisa de um outro homem para levantar uma parede, esse homem contrata um outro homem para levantar a parede, porque levantar a parede exige uma técnica, exige uma habilidade manual, que é, por ter pênis, ninguém nasce sabendo, e exige uma compreensão física que se aprende. E aprende a treinar o corpo a aguentar aquele peso. E mulheres, sim, podem levantar paredes se treinarem. Assim como homens que não treinarem, não levantam parede. Essa relação da hierarquia do corpo do homem e da mulher é uma relação cultural. Certo? Uma questão de treino. Ó, alguém discorda, a gente vai debater já já. A gente treina. É uma questão de habilidade de treinar. Homens não sabem, não nascem sabendo levantar paredes. Será que todos os homens são mais fortes que todas as mulheres? É sempre isso. Eu sei. Já conversamos. Vou terminar, a gente volta para esse ponto, que ele é sempre a questão da força física, né? Mas a gente volta. Se eu for na academia, com certeza. Eu comecei o Pilates, agora eu tomo banho de mulheres de 60 anos. Mas a vida é assim. Porque é treino. Por fim, então, para concluir, a gente já ir um pouco mais para o debate e apontar, então a gente nos separa em 3 como parte por todos, é como se a medicina explicasse nós, é como se a psicologia social não explicasse completamente, e no fim, como se a sociologia conseguisse nos explicar completamente. A gente tem os nossos papéis sociais, né? E aí, claro, quando a gente tem esse alinhamento, a gente coloca sempre os homens com esse papel de provedor. Claro que a realidade, principalmente cada vez mais, as mulheres são chefes de família, né? O maior grupo familiar que cresce, mais ou menos 35
das famílias não tem homens nelas, então quem provém são mulheres, são avós. Quando a gente vai pensar os chefes de família, segundo o último cálculo do IBGE, 52% das famílias, quem sustenta, quem é o maior ganho da família, são as mulheres. Mas, enfim, na nossa cabeça, a gente tem essa relação que o homem cumpre o papel social que tem a ver com segurança, prover, e as mulheres com cuidado, né? Como se o instinto materno, e aí é um outro debate, talvez eu não consiga entrar muito agora, porque quando a gente fala sobre instinto materno, será que existe, né? A mulher nasceu ou ela é ensinada desde pequenininha que ela tem que cuidar? Se a gente, em vez de der uma luva de boxe para o menino, a gente desse uma boneca para ele aprender a ser um bom pai, olha que absurdo, imagina, dar uma boneca para o menino, vai que ele aprende a ser um bom pai e a cuidar dos outros, né? Enfim, porque não é porque você deu uma boneca para ninguém que vai transformar em mulher e que o cara vai começar a gostar de outro homem. E também, se gostar, paciência. Enfim, né? Mas não é para que dá uma boneca. A gente ensina desde pequenos as mulheres. A gente ensina a todas as mulheres a ter uma ética do cuidado, e a gente ensina os homens, os meninos, a ter uma ética da segurança. Isso é uma espécie de treinamento. Por isso que normalmente as mulheres vão ser nutricionistas, enfermeiras, os homens vão ser engenheiros, eles vão ser seguranças, motoristas, pedreiros, mas tudo isso é um processo de ensinar papéis sociais. Uma mulher não poderia ser uma pedreira, cada vez muito comum lá nas grandes construtoras em São Paulo. Mulheres não podem ser motoristas, né? Então, eu vou deixar uma recomendação de um vídeo de um dono de uma empresa de logística que ele só teve a ganhar quando abriu o processo seletivo para mulheres, né? Então, ele colocou como uma das partes da prova uma prova prática. E aí, qual que era a surpresa dele? Tinha mulheres que conseguiam trocar pneus de caminhão e tinha homens que não conseguiam. Olha que absurdo. Porque tem a ver com o treinamento do corpo, um treinamento técnico motor, certo? Então, isso nós somos ensinados a partir. E claro, né, eu brinquei aqui porque teve uma fala de um presidente que colocou que a mulher tem que ser bela, ele falou do corpo, tem que ser recatada, ele falou do subjetividade, da personalidade, e ela tem que ser relacionada ao lar, né? Ao cuidado, à nutrição. E aí, claro, será que se a gente desviar esses padrões, cada um deles, será que não é um queer que habita em nós? Será que a mulher não pode ser motorista? Será que o homem não pode ser enfermeiro? Será que o homem não pode ser um bom cuidador? A mulher não pode ser uma boa segurança? Aliás, cada vez mais comum empresas de segurança contratarem mulheres. E aí, claro, se a gente fizer esses tipos de cruzamento e a gente pensar cada um de nós nesse quadro, talvez há um queer em nós. E aí, só para concluir, falar que nossa cultura, a partir do que eu estou chamando de metonímia, de sempre pensar o outro como objeto, essa relação entre cultura e natureza, a gente tem que aprender, talvez, a fazer o inverso do que a gente faz e que a nossa cultura determina. Eu olho as fotos daqui, eu vejo homens e mulheres e eu já tenho algum tipo de certeza do que vocês são. Será que essa certeza é certa? Será que isso é válido, né? Eu vejo meninas, eu vejo os homens aqui, será que eu sei algo sobre vocês? Talvez a gente ande com mais certeza de como os outros devem ser e pouca certeza de que nós somos. Pouca certeza dos nossos desejos, né, da nossa singularidade. Talvez a gente tenha que andar mais pelo inverso. Andar olhando para as pessoas como se elas fossem, sim, completamente desconhecidas, né? Eu saber que vocês são mulheres e homens é saber quase nada sobre vocês. Se eu quiser conhecê-los, que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de desejo, que tipo de singularidade, que tipo de papéis sociais vocês gostam de cumprir, que tipo de corpo vocês são constitutivos, se a gente olhasse em volta numa sala de aula, que a gente vê que a gente tem corpos muito distintos entre homens e muito distintos entre as mulheres. Se eu gostaria de entender essa relação, eu teria que andar o inverso.
cada vez mais pensar no que tipo de singularidade que eu sou, que tipo de desejo que eu tenho, e ter mais certeza sobre mim ao andar no mundo, e andar ao mundo como se os outros fossem completamente desconhecidos, e andar sempre com a curiosidade de desvelar e conhecer outras pessoas, né? De conhecer e entender outras pessoas. É como se as outras pessoas fossem um imerso de cascas, de cebolas, como se fosse casca de cebolas. E que uma das minhas tarefas de interpretação do mundo, se eu quero conhecer pessoas e lugares, é desfazer essas cascas delas, e só tem um jeito: ter a atitude sincera de conhecer outras pessoas e perguntar o nome delas, de onde elas vão, olhar nos olhos, o que você odeia, o que você ama. Talvez eu tenha mais acesso do que são as pessoas tentando entender o que elas amam, do que pela sua aparência, e de que vem algo determinante na minha cabeça a partir dessa aparência. Há uma delícia em andar no mundo como se o mundo fosse um eterno desconhecido. Nós precisamos ter mais encontros produtivos de indeterminação. Eu estou concluindo. O que é encontros produtivos de determinação? Há algo desconhecido no outro que vai dizer algo de mim. Há algo nele que vai me ajudar a me pensar. Se eu não o conheço e de repente ele me aponta algo, há pistas para eu ter mais certeza de mim. Eu não conheço ninguém até conhecê-lo, até perguntá-lo, até indagá-lo. Eu tenho que ter mais encontros produtivos de determinação do que encontros improdutivos de determinação. Andar no mundo como se eu conhecesse tudo e a todos. Como se eu olhasse uma pessoa e se ele tivesse um ajeito efeminado, se ele fosse um homem, eu falava, tá vendo ali aquela bicha, aquele gay? Como se eu tivesse algum tipo de certeza sobre o que ele deseja, o que eu desejo, algum tipo de certeza que tipo de homem, ou olhar um corpo que esteja fora esteticamente do padrão e julgar aquele corpo como se aquele corpo não fosse uma narrativa. Há uma delícia em desbravar o mundo, porque essa delícia de desbravar o mundo diz algo sobre mim. Andar com mais certeza sobre mim, com mais incerteza sobre os outros. E indagar a cada momento quem é o outro para tentar entender quem sou eu. Né? A gente viu uma cultura que estabelece a objetificação. A gente já tem enquadramentos. Todos nós somos portadores de um corpo singular, de uma personalidade singular, e eu sou um professor muito singular em relação a outros professores. Eu tenho um corpo singular, eu tenho uma personalidade singular e eu sou um professor próprio. Eu só consigo desvendar o que são homens e mulheres na realidade, em cada caso particular, tentando acessar cada singularidade. Professor, o que é singularidade? Ele é do jeito que ele é, só ele é desse jeito. Certo? Concluo por aqui. Espero que tenha sido proveitosa a aula. Deixo o meu contato. Diria que a gente vive sim uma cultura do estupro, porque ela considera o outro como objeto, e a gente acaba estimulando, talvez, o não consentimento, e talvez a gente tenha que trabalhar sempre trabalhando, virou redundante, né? Mas andar no mundo sempre considerando que os outros são pessoas, que eu tenho que negociar desejos, uma singularidade própria e um desvelamento que eu só consigo fazer a partir da cuidadosa curiosidade de olhar nos olhos, indagar quem é você, para onde você quer ir, de onde você veio. Diga para mim os seus amores, os seus ódios e do que você gosta. Termino por aqui e vamos para as questões. 47 minutos, hein, de aula. Você interrompe a gravação? Teria algum problema? Sim, posso interromper. Ok.